O nosso sistema solar é composto por inúmeros corpos celestes, como planetas, planetas anões, luas, asteroides, além de milhares de cometas. Chamamos de sistema solar porque ele é formado por nossa estrela chamada Sol, e tudo que está ligado diretamente a ela pela gravidade. Todos esses objetos juntos orbitam o centro da nossa galáxia chamada Via Láctea, a uma velocidade de cerca de 800 mil km por hora. Hoje vamos explorar apenas uma minúscula fração disso tudo. Vamos conhecer cada um dos 8 planetas do Sistema Solar, do calor infernal de Mercúrio até a vastidão gelada de Netuno. Para começarmos, temos que entender que à medida que nos afastamos do Sol, as temperaturas diminuem, permitindo que diferentes substâncias se formem. Isso faz com que o planeta mais distante do Sol seja completamente diferente do mais próximo, não só por causa da temperatura, mas por muitos outros detalhes que veremos em seguida. Sendo assim, temos 2 categorias para eles. Os mais próximos do Sol são os planetas internos, Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. São planetas rochosos, constituídos basicamente de silicatos e metais pesados como ferro e níquel, e são os menores planetas do Sistema Solar. Depois temos os planetas exteriores, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, também chamados de gigantes gasosos, que são formados principalmente por gases de hidrogênio, hélio e outros elementos mais leves. Cada um desses planetas tem suas próprias características, que exploraremos com detalhes agora. Então vamos começar pelo primeiro planeta a partir do Sol, Mercúrio. Mercúrio é o menor planeta do Sistema Solar, com um diâmetro de apenas 1/3 do planeta Terra. Ele tem a atmosfera mais fina entre todos os planetas, devido à sua proximidade com o Sol, que ao longo de milhões de anos foi varrendo a atmosfera e deixando-a cada vez mais fina, fazendo com que sua temperatura varie drasticamente, atingindo cerca de 430 graus Celsius durante o dia e quase 180 graus negativos durante a noite. Nesta foto, podemos ver sua quase inexistente atmosfera, composta de oxigênio, hélio, hidrogênio e potássio. Também vemos um mundo desértico e com milhares de crateras causadas por impactos de asteroides. Já foi detectado nas partes mais frias dessas crateras depósitos de gelo, e estima-se que tenha algo em torno de 1 trilhão de toneladas de água congelada nessas regiões. Mercúrio é o planeta que orbita o Sol mais rapidamente. Ele completa sua translação em apenas 88 dias terrestres. Por causa disso, ele recebeu esse nome, que na mitologia romana pertencia ao deus Mercúrio, que era o mensageiro dos deuses e estava associado à velocidade e agilidade. Vênus. O segundo planeta do Sistema Solar é frequentemente chamado de irmão gêmea da Terra, devido ao seu tamanho, massa e densidade parecida com a do nosso planeta. Mas essas semelhanças param por aí, pois Vênus é um verdadeiro inferno para a vida como conhecemos. Começando por sua atmosfera densa e espessa, ela é composta principalmente por dióxido de carbono e nuvens de gases sulfúrico. Esses 2 elementos, aliados à alta pressão atmosférica, que é 92 vezes mais forte do que a da Terra, cria um poderoso efeito estufa, que faz com que a radiação solar penetre na atmosfera e se espalhe por todo o planeta. Além disso, existem muitos vulcões ativos por lá, o que contribui fortemente para o efeito estufa. Com isso, Vênus é o planeta mais quente do Sistema Solar, com uma temperatura média de 465 graus Celsius, mesmo durante as noites, que por sinal duram cerca de 2 meses terrestres devido à sua rotação lenta no sentido contrário à sua órbita. Estas imagens, capturadas pela sonda espacial Venera, nos mostram essa espetacular paisagem venusiana, mostrando algumas montanhas e o céu amarelado e um chão com muitas rochas soltas que mais parece o fundo do mar. Vênus é também o planeta mais brilhante do céu noturno e pode ser visto facilmente à noite e no início da manhã. Você provavelmente já deve tê-lo visto sem saber, pois ele é mais conhecido como Estrela d'Alva. Terra. É o único planeta conhecido que tem água líquida em sua superfície, fazendo dele um dos planetas mais raros do universo. Apesar do nome Terra, a superfície do planeta é composta por 70% de água. Essa água é tão importante que sem ela nosso planeta seria irreconhecível. Essa abundância de água não apenas dá forma a paisagens deslumbrantes, mas é também a força vital por trás de uma incrível diversidade de ecossistemas.
Desde florestas tropicais exuberantes até vastos desertos, a Terra oferece uma gama impressionante de ambientes que abrigam uma infinidade de formas de vida. Os climas variados são moldados pela inclinação do eixo terrestre, proporcionando estações distintas em diferentes regiões. Além disso, a atmosfera terrestre não só sustenta a vida fornecendo oxigênio, mas também age como um escudo protetor, filtrando radiações solares nocivas e regulando as condições climáticas. Este é o planeta mais estudado pela NASA e outras agências espaciais, pois, se não soubermos como e por que a vida surgiu aqui, jamais encontraremos vida em outros planetas. Marte. Marte, o quarto planeta do nosso sistema solar e o segundo menor, recebeu seu nome em homenagem ao deus romano da guerra, devido à sua cor avermelhada que lembra o sangue. Essa tonalidade é resultado da presença de óxido de ferro, também conhecido como ferrugem, em sua superfície, dando-lhe o apelido de planeta vermelho. Marte ostenta duas pequenas luas, Phobos e Deimos, antes asteroides que foram capturados pela gravidade e agora orbitam o planeta. Phobos tem 22 km de diâmetro, enquanto Deimos possui apenas 12. As imagens capturadas por várias sondas e rovers ao longo dos anos revelam um mundo desértico com vastas planícies, regiões montanhosas e inúmeras crateras. Destacam-se o Vale Marineris, um sistema de cânions com cerca de 3.500 km de extensão e mais de 600 km de largura, e o Monte Olympus, o maior vulcão adormecido do sistema solar, com impressionantes 21 km de altura, 3 vezes a altura do Monte Everest, a maior montanha da Terra. A base deste vulcão tem um diâmetro de 625 km, sendo uma das características geológicas mais marcantes do planeta. As paisagens marcianas são diversas, e há evidências de que, em um passado distante, Marte possuía água líquida em sua superfície. Atualmente, sabemos que em algumas regiões existe água congelada nas camadas mais profundas do subsolo. Acredita-se que Marte abrigou algum tipo de vida em algum momento da sua história, e bilhões de anos atrás era até mesmo comparável à Terra, com grandes oceanos, rios e lagos. Marte é o planeta mais estudado depois da Terra, abrigando atualmente em sua órbita 8 sondas espaciais e na superfície 2 robôs e um helicóptero, Perseverance, Curiosity e Ingenuity. Assim, Marte se destaca como o único planeta conhecido do universo habitado exclusivamente por robôs. Júpiter. Agora, explorando os planetas exteriores, o maior planeta do sistema solar é Júpiter, que recebe esse nome em homenagem ao deus romano que é considerado o rei dos deuses. Este gigante gasoso é tão enorme que, se ele fosse oco, poderia abrigar aproximadamente 1.300 planetas do tamanho da Terra. E se fosse um pouco mais denso, se transformaria em uma estrela. A atmosfera de Júpiter é uma das mais complexas do nosso sistema solar, composta principalmente de hidrogênio, hélio e outros elementos como metano, amônia, vapor d'água e enxofre. Embora Júpiter não tenha uma superfície sólida, sua atmosfera proporciona um espetáculo incrível à medida que exploramos seus diferentes níveis. Essas faixas que você vê no planeta são chamadas de faixas atmosféricas. As faixas escuras possuem ventos que se movem para o oeste, enquanto as faixas claras se movem para o leste. Essas regiões são formadas por nuvens de diferentes temperaturas, pressões e composições químicas. Quando elas se encontram, tempestades gigantescas são formadas. A grande mancha vermelha de Júpiter, por exemplo, é uma tempestade gigantesca que já é observada há mais de 300 anos e caberia nela cerca de 2 planetas Terras. Imagine só, uma tempestade com ventos de quase 600 km por hora, maior que o planeta Terra. Júpiter é o pai de 80 luas. As mais conhecidas delas são Europa, Ganímedes, Io e Calisto, sendo Ganímedes a maior lua do sistema solar. Inclusive, ela é maior que Mercúrio. Saturno. O próximo gigante gasoso é Saturno, sem dúvida o planeta mais bonito do sistema solar. Seu impressionante tamanho é notável e é aproximadamente 9 vezes maior que a Terra. Sua massa é cerca de 95 vezes a da Terra. Por incrível que pareça, apesar de sua grande massa, Saturno é bem menos denso, com uma densidade média inferior à da água. Isso quer dizer que, se pudéssemos jogá-lo em um oceano grande o suficiente, Saturno flutuaria nele.
Assim como Júpiter, Saturno é um gigante gasoso. Sua atmosfera é predominantemente composta de hidrogênio e hélio. E, diferente dos planetas rochosos, não possui uma superfície sólida. À medida que descemos na atmosfera de Saturno, algo fascinante acontece. A pressão atmosférica aumenta e os gases ao nosso redor começam a se comportar de maneira única. Os anéis de Saturno são bastante visíveis e são um dos espetáculos mais marcantes para os astrônomos amadores. Mesmo com um telescópio mediano, é possível apreciar os incríveis anéis de Saturno, que são compostos principalmente de partículas de gelo, poeira e rochas, que antes eram grandes asteroides e pequenas luas, que foram destruídas pela imensa força gravitacional do planeta. Ao todo, são 280 mil quilômetros de extensão, mas sua espessura tem entre 10 metros e 1 quilômetro. Além de seus icônicos anéis, Saturno é lar de um dos maiores mistérios do Sistema Solar. No polo norte do planeta, fica localizada uma tempestade contínua que tem mais de 30 mil quilômetros de largura. Até hoje, os cientistas não sabem explicar como e por que essa tempestade tem a forma de um hexágono. Saturno é também o planeta que possui a maior quantidade de luas. De acordo com a NASA, em junho de 2023, Saturno possuía em sua órbita 146 luas. O ambiente de Júpiter e Saturno não é propício à vida como a conhecemos. As temperaturas, pressões e os materiais desses planetas são extremos e voláteis demais para que os organismos consigam se adaptar. Enquanto Saturno é um lugar improvável para os seres vivos existirem, o mesmo não acontece com algumas de suas muitas luas. Satélites como Encélado e Titã possuem oceanos abaixo de sua superfície e que poderiam suportar a vida. Urano. Urano é um gigante de gelo que possui 13 anéis, mas não são tão impressionantes como os que acabamos de ver, e são bem difíceis de serem vistos aqui da Terra. Urano foi o primeiro planeta encontrado com a ajuda de um telescópio. Foi descoberto em 1781 pelo astrônomo William Herschel e recebeu este nome em homenagem ao deus grego do céu. Urano também tem uma rotação única no Sistema Solar. Além dele girar no sentido contrário à sua órbita, ele rotaciona em um ângulo de quase 90 graus, fazendo com que um de seus polos magnéticos fiquem virados diretamente para o Sol, enquanto o outro fica mergulhado em um inverno escuro que dura 21 anos. A atmosfera do planeta é formada principalmente de hidrogênio, hélio e metano. Dentro da atmosfera, nós veríamos imensas nuvens de cristais congelados de metano, que fazem o planeta ter essa cor azulada única. Aqui não temos muitas tempestades como as de Júpiter e Saturno, mas o vento chega a quase 900 km por hora. Urano tem 27 luas conhecidas, enquanto a maioria dos satélites que orbitam outros planetas recebem seus nomes da mitologia grega ou romana. As luas de Urano são únicas, e seus nomes vêm de personagens das obras de William Shakespeare, como Titânia, Oberon e Ariel. Netuno. Chegamos agora ao último planeta do Sistema Solar, Netuno, um gigante de gelo com um diâmetro aproximadamente 4 vezes maior que o da Terra e uma massa 17 vezes superior. Quando foi observado pela primeira vez, astrônomos acreditaram que Netuno poderia ser um mundo oceânico, devido às suas tonalidades azuladas, que lembram os oceanos terrestres. Por esse motivo, foi batizado com o nome de Netuno, o deus dos mares da mitologia romana. A atmosfera de Netuno é bem parecida com a de Urano, e sua temperatura fica em média de 220 graus negativos. Mas conforme vamos mergulhando em sua atmosfera, as temperaturas e pressão aumentam, chegando a até 7.000 graus nas áreas ao redor do núcleo. Essas manchas escuras que vemos no planeta são grandes tempestades que possuem os ventos mais fortes do Sistema Solar, chegando a incríveis 2.000 km por hora. Para você ter uma noção, o maior furacão já registrado no planeta Terra foi o furacão Patrícia, em 2015, que produzia ventos de 345 km por hora. Netuno também possui 6 anéis, embora sejam os mais fracos e escuros do Sistema Solar, diferentes dos anéis de Saturno. Esses são compostos por bilhões de partículas microscópicas, resultantes de inúmeras colisões de asteroides nas luas próximas do planeta. Falando em luas, Netuno possui 14 delas em sua órbita, sendo a maior Tritão. Mesmo assim, Tritão é menor do que a nossa Lua. Plutão. Tecnicamente, Plutão não é mais considerado um planeta, e sim planeta anão. É a nova categoria de classificação criada em 2006 e é compartilhada com mais outros 4 planetas anões: Ceres,
Eris, Haumea e Makemake. Até 2006, Plutão era o 9º planeta do Sistema Solar, mas precisou ser rebaixado a planeta anão depois de descoberto milhares de outros objetos muito parecidos, e alguns até maiores que ele, no cinturão de Kuiper. Então, uma nova categoria precisou ser criada, e a União Astronômica Internacional estabeleceu 3 critérios que precisam ser atendidos para que um corpo celeste possa ser considerado um planeta. Eles precisam: 1. Orbitar uma estrela, no caso, o Sol. 2. Possuir massa suficiente para que sua gravidade o torne esférico. E 3. Ter uma órbita limpa de objetos. Plutão atendia aos 2 primeiros pontos, mas sua órbita não era limpa, e sim compartilhada com milhares de objetos muito parecidos com ele. Se ele não fosse rebaixado, todos esses outros objetos encontrados perto dele também seriam planetas, e ao invés de você precisar decorar o nome de 9 planetas, teria que decorar o nome de outros milhares. Essa redefinição gerou muitos debates e controvérsias na época, mas a agência manteve sua decisão, e desde então o Sistema Solar passou a ter apenas 8 planetas. Mesmo assim, até hoje, muita gente defende a ideia de que, se anão é considerado gente, então o planeta anão é um planeta. E você, o que acha dessa analogia? Muito obrigado por nos acompanhar nessa fascinante jornada pelo Sistema Solar. Esperamos que esse vídeo tenha sido enriquecedor para você. Se tiver algo a acrescentar ou sugestão para futuros vídeos, não hesite em compartilhar conosco na seção de comentários. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal para continuar aprendendo novidades toda semana. Deixe o seu like se curtiu o conteúdo ou dislike se tiver outras sugestões para melhorarmos. Chegamos ao fim, mas fique atento para mais descobertas e explorações. Até a próxima!